Ele é conforme o tema dessa mensagem dessa noite, né? E eu creio que essa palavra ela vai falar contigo. Palavra do Senhor, 2 Coríntios 4. Eu vou ler até no tema, ler todo o contexto da palavra. Aleluia, Jesus. E eu peço para você, quando terminar a leitura, deixe a sua Bíblia aberta. Confira se verdadeiramente o que o pregador está pregando é o que está na palavra. Glória. Se não tiver na palavra, não retenha e não leve para o coração. Leva para o coração a palavra de Deus. Glória. A palavra do Senhor vai falar. Aqui o apóstolo Paulo falando da fidelidade que ele tinha no seu ministério. Onde a palavra do Senhor fala assim, no versículo 1, nós vamos começar. Pelo que, tendo esse ministério segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfaleçamos, pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Antes nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que ele não resplandeça a luz do evangelho, da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, como Senhor, e nós mesmos, como vossos servos, por amor de Jesus. Porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, e Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, na face de Cristo. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sobre nós no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal, de modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida, tendo porém o mesmo espírito da fé, como está escrito: eu criei, por isso que falei. Também nós cremos, por isso também falamos, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundante as ações da graça por meio de muitos, para a glória de Deus. Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo nosso homem interior se renova de dia em dia. Oh, glória! Amém? Posso se sentar? Oh, glória a Jesus! Palavra do Senhor nessa noite, uma palavra muito tremenda, porque esse homem que ele estava falando sobre essa mensagem, nós sabemos que esse homem, quando ele se converteu, ele viveu verdadeiramente o propósito que Cristo tinha na vida dele. Esse homem é um homem que ele vai falar: olha, eu aprendi tanto a ter fartura como passar fome. Eu aprendi tanto a ter saúde, mas também a ter enfermidade. Então Paulo, ele
a igreja de Corinto, Paulo ele vem falando. No versículo 1, quando ele começa, ele fala: pelo que tendo esse ministério segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Então até o ministério que Paulo tinha, ele sabia que ele não era digno daquele ministério. Ele falou: é pela misericórdia, é pela misericórdia, é pela misericórdia esse ministério que eu tenho, é pela misericórdia do Senhor sobre a minha vida. Então Paulo no versículo ele fala: olha, mas não desfalecemos, não vamos desfalecer. Por quê? Por causa da nossa luta, por causa das nossas dificuldades, por causa das nossas batalhas. Paulo ele fala: olha, não se desfaleça. Mas eu falar para não desfalecer, não estando desfalecendo é fácil, mas estando na dor, estando no sofrimento, eu falo para você nessa noite, você que é cristão, quantas vezes a gente não pensa em parar, quantas vezes esse homem fraco, carnal, muitas vezes meio choro como hino, é dia após dia que esse renovo vem sobre a nossa vida. Mas no versículo 2, você vai acompanhando, eu gosto de pregar do versículo 1 até o último, meditando dentro do texto e no contexto, porque no versículo 2 Paulo continua: pelo contrário, rejeitamos as coisas que por pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Eu entendo no versículo 2, olhando para o versículo 1, eu vou para o versículo 2, Paulo, eu entendi: olha, o ministério que eu tenho é pela misericórdia, não se desfaleça. E no versículo 2 ele vai falar uma forma para esse ministério ser bem sucedido: não mude a palavra, não adultere a palavra, não queira mudar a palavra. Então Paulo está falando: olha, o ministério é pela misericórdia, eu não sou digno, mas ele fala em não se desfaleça. Mas no 2 ele fala: ó, rejeita as coisas que por vergonha. Então Paulo está falando: ó, arrependa dos seus pecados, se converta a Cristo verdadeiramente, não guarda lá dentro aquilo que você quer esconder no interior. E Paulo ele vem falando sobre isso. E aonde eu levo a igreja a meditar? Quando Jesus estava falando com os fariseus, lá em Mateus 23, Jesus fala: fariseus hipócritas, vocês estão limpando fora do corpo, vocês estão caprichando, mas lá dentro está podre, lá dentro está como sepulcro caiados. Então Paulo está falando aqui no versículo 2: olha, não esconde dentro de vocês a vergonha, o pecado, a iniquidade. Lá dentro de vocês estão com a aparência fora, bela, bonita, mas Paulo fala a palavra, leia, irmão, a palavra falando: olha, pelo contrário, rejeita as coisas que por vergonha se ocultam. Paulo está falando: olha, para o ministério ser bem sucedido, não desfaleça, não adultera a palavra, mas tira aquele pecado, abandona aquilo que está oculto, que o olho do pastor não vê, mas tira aquilo que o olho do Senhor vê lá dentro. Meu Deus! Então o Senhor, a palavra, Paulo falando para a igreja de Corinto, e Paulo fala com autoridade, porque Paulo sabia o que estava acontecendo naquela igreja. E a palavra do Senhor continua, Paulo falando: olha, pela manifestação da verdade. Paulo está dizendo: não adultera a palavra, mas pregue a verdade. Aleluia! Mas por que pregar a verdade? Paulo continua no versículo 3: mas se o nosso evangelho anda está encoberto, para os que se pede que está encoberto. Paulo está dizendo: ó, prega a verdade. Se está encoberta é porque não quer a verdade. Se ainda está encoberta não é porque não recebeu a verdade. E Paulo ele fala: olha, primeiro passo, o ministério que eu recebi é pela misericórdia,
não desfalecemos. Não mude a mensagem, não adultere o evangelho, prega a verdade e abandona aquilo que está oculto dentro do seu coração. Abandona aquilo que está oculto, porque o Senhor nessa noite Ele te conhece. O Senhor nessa noite Ele conhece esse exterior. Talvez nessa noite você olha para o pastor Marcelo, cara de crente, vestido como crente, mas lá dentro quem conhece é Jesus. Lá dentro quem sabe o secreto, quem sabe lá dentro é Jesus. Então nessa noite eu falo para você, meu amado, não vai, meu amado, se enganar nos últimos dias, porque a palavra vai dizer que Satanás nos últimos dias ele vai ser como luz, mas ele é treva, porque os seus discípulos também se transfiguram em luz para enganar. Não vai pelo aquele falatório bonita, não vai porque se estrada não bonita. Ei, meu amado, vai pela palavra. Se não condiz com a palavra, meu amado, não vai querer ser enganado. E o versículo 4 continua: dos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhe não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Então Paulo vem falando: olha, se eles não estão recebendo, mas por quê? Satanás tem trabalhado para pregar o engano. Satanás tem trabalhado para que a verdade não chegue no seu coração. Satanás tem trabalhado para impedir que essa verdade ela chegue nesse coração. Deus desse século, ele tem lutado para te destruir. Ele tem lutado. Ele tem lutado para que essa verdade não venha a ser pregada. Sabe por que Satanás ele luta para que a verdade não venha a ser pregada? Porque foi lido: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se a verdade não chegar até você, não há libertação. Se a verdade não te alcançar, não há libertação. Então Paulo estava falando: olha, pregue a verdade, não mude o evangelho. Se a verdade ser pregada, meu amado, ela cura, ela liberta. Mas o Deus desse século tem lutado para permanecer a mentira. E o versículo 5 vai dizer: olha, porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e nós mesmos como vosso servo por amor de Jesus. Então Paulo vem falando: olha, Satanás, o Deus desse século, ele está trabalhando, mas Satanás vai se enganar, porque quem prega a verdade não prega a mim mesmo, prega a Cristo. Então a minha responsabilidade é pregar a verdade, é pregar a Cristo, porque Satanás ele é um enganador, mas a responsabilidade, se eu estou pregando a verdade, a palavra vai dizer: ó, eu não prego a mim mesmo, eu prego a Cristo. A minha missão é anunciar que eu sou servo de Cristo, não que eu sou alguma coisa, eu sou apenas um servo. Eu passo aquilo que o meu Senhor manda. Então a mensagem, meu amado, o centro da mensagem para a igreja é o Cristo. A verdade que liberta, a verdade que cura e a verdade que renova. E a palavra do Senhor continua no versículo 6. Porque Deus que disse: das trevas resplandecerá a luz, e Ele bem resplandeceu em nosso coração para iluminar do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Então a palavra do Senhor vai para o versículo 7. Temos, porém, esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. O vaso de barro nessa noite é você. Deixa eu te falar nessa noite, e medite e receba essa mensagem. A palavra do Senhor vai dizer em Gênesis 2, versículo 7, que ali o Senhor pegou o pó da terra e ele formou o homem do pó da terra. O homem ele simplesmente era barro. A excelência veio quando soprou e colocou o fôlego de vida. Então a excelência está naquilo que está dentro. A excelência do cristão é aquilo que está dentro. Você que se apresenta, você que é aquilo que foi colocado dentro para fazer alma vivente, você é apenas pó, meu amado. Paulo estava falando: olha, a excelência não é minha, a excelência não é sua, a excelência é aquilo que está dentro, porque
pode ser tirada. Meu Deus. Então o resultado está na excelência, a glória é dele, o poder é dele, quem faz é ele. Você sem ele, você voltou pó. Na certa ocasião Jesus falou com o homem, Jesus chamou o homem e aquele homem falou: deixa eu enterrar meu parente. Jesus falou: olha, deixa os mortos enterrar os seus mortos. O que ele estava dizendo? Os seus parentes estão mortos espiritualmente. Deixa o morto enterrar a morta, a carne morta. Então nós vemos dois tipos de morte, meu amado. Quem não tem o Espírito Santo de Deus, ele está morto, ele não tem a presença. Sabe por que você está vivo nessa noite? É como diz o vaso, tem excelência, a honra é excelência. É o Espírito, é aquilo que está dentro. Glória a Jesus. Você está entendendo o que Paulo quis dizer? O ministério não é meu, não é meu, a misericórdia, a graça de Deus. Se eu estou com esse ministério é porque tem algo dentro desse barro, tem algo dentro desse vaso de barro, é a excelência do Espírito Santo de Deus. Ei, o ministério não é seu, é misericórdia. Equipe de louvor, o ministério não é seu, é um cuidado que você tem que ter, a misericórdia. Você que canta, você que louva, é o que está dentro. É o que está dentro. A diferença é o que está dentro. E a palavra continua, versículo 8. E todos somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados. 9. Perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levados sempre o corpo do morrer de Jesus, que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Eu quero que você medite no versículo 10. O que é que foi falado no versículo 2? Olha o que é que fala no versículo 2. Pelo contrário, rejeitamos, aleluia, os pecados, aquilo que está oculto, rejeita. Para no 10 o que? Cristo manifestar na nossa vida. Oh, glória! Irmão, olha o poder dessa palavra. Eu estou falando compassivo, eu estou falando de uma forma para você entender o que Paulo está falando. Olha o que Paulo está falando. Paulo começa o ministério que eu tenho é pela misericórdia, pela graça, eu não posso me desfalecer. Mas no 2 ele fala: eu tenho que abandonar todo o pecado oculto, eu tenho que abandonar aquilo que está lá dentro, que não tem agradado a Deus. Eu tenho que abandonar para quê? Para que no 7 ele venha falar, para que aquilo que está dentro, para aquilo que está dentro, a misericórdia, o Espírito Santo, venha ser a honra dele. E no 10 ele fala assim: para quê? Para que manifesta Cristo nessa carne pecaminosa, para que manifesta Cristo na minha vida terrena. Então nós temos que abandonar para que Cristo se manifesta na minha e na sua vida. Aleluia! Sim, meu Deus. Então nós vimos nessa noite a excelência do Espírito Santo.